Oi, gente, tudo bem? Eu sou a Monique, VP de Design na SPM e NST consultante do Tier 2. Nesse vídeo a gente vai falar um pouco então sobre os currículos. Então, por que ter um bom currículo? Qual é a estrutura básica que a gente vai seguir? Algumas dicas do que ter e o que não ter. Os currículos com as especificações de cada seu produto e uma task final para vocês realizarem. Então, começando com por que ter um bom currículo, porque é a ferramenta que coloca ou não o seu EP no processo. Então, sem um bom CV, muito provavelmente o seu EP não vai ser acreditado para uma entrevista. Porque os IDTs vão fazer shortlist dos currículos, e muitas vezes eles têm 100 ou mais aplicações, e eles não passam tanto tempo analisando certinho cada currículo e cada experiência, porque muitas vezes tem currículos muito longos, muito extensos, e eles não passam todo esse tempo olhando, eles dão prioridade para os currículos que são mais curtos, de uma página mais ou menos. E também um bom currículo faz com que seu EP se destaque na multidão muita por causa da quantidade de aplicações, o volume de aplicações que os edits recebem. Então, um currículo da forma que a gente vai ver hoje pode fazer o seu EP conseguir ser chamado para uma entrevista muito mais rápido. Então, a estrutura básica vai ser a formação, então, o que o EP estuda, onde ele estuda, quando ele começou e quando ele se forma, porque é muito importante em alguns países em específico, pedem, sei lá, para o EP estar estudando durante o período do intercâmbio dele, ou ele tem que ter tido uma data específica de formação e tudo mais. As experiências, então, colocar também os atingimentos, quais ferramentas ele usava nesse trabalho em específico, o que ele aprendeu, e colocar também as experiências que condizem com a vaga que o EP vai aplicar. Então, por exemplo, se ele tem uma experiência de TI, mas ele está se aplicando para uma vaga de marketing, não faz sentido ele colocar essa experiência de TI enquanto ele estivesse aplicando para marketing. E os objetivos dele. Então, o objetivo dele é trabalhar com marketing para se desenvolver pessoalmente, profissionalmente e coisas desse tipo. E aí, sobre um pouco de dicas do que não ter no currículo dos seus EPs, mistura de idiomas, então alguma coisa em inglês, outra em espanhol, outra em português, ser extenso e prolixo demais, então o ideal é ter uma página muito por causa daquilo, de ter um volume de aplicações muito, muito grande, faz com que os IDTs, eles não deem prioridade para esses currículos, erros de gramática, informações irrelevantes para a vaga que está se aplicando, então aquele caso de EP com experiência de TI, se aplicando para uma vaga de marketing, falsas skills, então se o seu EP, por exemplo, não tem espanhol, não faz sentido e não tem por que colocar espanhol básico lá só para dar volume e alguma coisa do tipo, e dados pessoais do EP, por causa da lei de proteção de dados que a gente tem e que a gente roda com uma ESEG internacional. E, muito, muito importante, sempre diz para o seu EP se ele precisa ou não melhorar e onde ele pode melhorar, porque sinceridade, tipo, tem que ser o maior ponto aí com relação aos currículos. E aí, um pouco sobre o que tem no currículo dos seus EPs. É muito importante que ele seja agradável aos olhos e seja muito básico, então que seja um currículo muito, muito bom e que tenha todas as especificações, tudo certinho, mas que também não seja ruim de ler, não seja muito poluído. Conter as hard skills e as soft skills dos seus EPs. Ser coerente com a vaga que o candidato está concorrendo ou ao segmento que ele pretende concorrer. Então, aquele caso, se o EP é de TI, se ele tem uma experiência em TI, não faz sentido ele colocar essa experiência se ele vai se aplicar para marketing. E se a experiência for em empresas pouco conhecidas, escrever, então, aonde essa empresa atua. Então, se for uma empresa local ou qualquer coisa do tipo, dizer um pouco o que essa empresa faz, porque há quanto tempo eles estão no mercado, coisas desse tipo. E aí, um pouco sobre as especificações de cada subproduto, então, começando com BA e marketing, que são bem parecidos. 5 coisas que precisa ter são idioma, experiência, formação, as soft skills e os objetivos. Os currículos de BA, os currículos de marketing tendem a ser currículos muito mais prolixos, então é muito importante que você puxe a objetividade e atingimento das experiências dos seus EPs e peça para eles colocarem isso muito claramente no currículo deles. As soft skills também são muito, muito importantes, então é importante trazer elas nos discursos das experiências. Então, por exemplo, eu trabalhei no lugar X e enquanto eu estava lá eu tinha que usar programa XYZ, com isso aprendi tal e coisas desse tipo. E aí, sobre currículos de teaching, também precisa ter os 5 pontos de BA e de marketing, então idioma, experiência, formação, soft skills e objetivos, mas também precisa deixar muito claro o contato com o idioma que o EP teve e como que as soft skills que foram desenvolvidas podem auxiliar ele em uma sala de aula. E aí, sobre currículos de TI, são um pouco mais diferentes, então precisa ter o idioma, quais são as linguagens de programação, qual a experiência o EP teve e qual a área de domínio, então back-end, front-end e tudo mais, e a formação.
Os currículos tendem a ser um pouco mais concisos e objetivos, e é importante dar foco nas experiências, explicar o que a pessoa de fato fazia e nas hard skills. Uma coisa importante é que, geralmente, nas faculdades de TI, os EPs têm projetos ao longo das aulas, enfim, que podem ser considerados como experiências. Então, tipo, conversa com o seu EP, vê se ele tem isso também, para poder adicionar no currículo, que pode ser muito, muito relevante. E aí, para finalizar, a task que eu vou pedir para vocês é abrir o currículo dos seus EPs prioridade 1 e analisa se o currículo dele transparece a qualidade dele. E se não transparecer a qualidade, passa feedback para que ele possa melhorar e para que ele consiga ser chamado para uma entrevista, tá bom? E aí, para finalizar, se vocês tiverem alguma dúvida, podem me chamar tanto no WhatsApp quanto no e-mail. Eu estou completamente disponível para todo mundo e é isso.